Bom dia, professor Carlos Eugênio. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Professor Carlos Eugênio possui graduação em História pela UFRJ, 1988, mestrado e doutorado em História pela Unicamp, em 1998, finalizou esse processo. Atualmente é professor adjunto da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de História da Escravidão Africana, com ênfase em História da Escravidão Urbana no Rio de Janeiro e Salvador. Atua principalmente nos temas capoeira, africanos, escravidão urbana, escravidão e século XVIII e XIX. Muito obrigado, professor Carlos Eugênio. Tenho certeza que mesmo sendo uma transmissão remota, vai estar contribuindo bastante aqui com o nosso evento. Fique bem à vontade no local que o senhor está. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer pelo convite, mesmo sendo online, mas é importante que a gente use o recurso tecnológico, porque a passagem aérea está muito caro, então a gente tem que utilizar esse recurso como uma forma de ajudar na formação do capoeirista, né? Então, quero agradecer a todos essa conversa, porque mais do que uma palestra, eu quero também responder a perguntas de vocês. O meu tema hoje era uma figura lendária, na verdade, tal como o Besouro, que vai ser o trabalho aí desses grandes amigos que eu tenho, que é Liberace de um lado e o Mestre Camisa do outro. Queria muito estar aí com vocês dois, mas estamos juntos, né? Eu vou falar sobre Manduca da Praia. É interessante porque eu fui muito apoiado nesse trabalho, que foi muito rápido, na verdade, inicial ainda, por um pesquisador do Ceará, que é o Joel, que eu considero dos grandes pesquisadores da atualidade, né? Tivemos perdas grandes aí, né? Como Fred Abreu na Bahia, como Jair Moura na Bahia, né? E temos pesquisadores maravilhosos, como Joel do Ceará, como Mônica Beltrão. Então, existe uma comunidade brasileira muito grande de capoeira, que vocês poderiam também, em outros eventos, convidar, inclusive online. Manduca da Praia é uma figura pouco pesquisada. O Joel encontrou recentemente muito material sobre ele, inclusive os processos crimes. Eu estou, inclusive, decidido a escrever um livro sobre Manduca da Praia, a partir, inclusive, da morte dele, no dia 11 de setembro de 1877. Então, existe muito material. Tem até um monumento feito para ele na administração passada, municipal, mas que, para você ver o nível de desconhecimento, ele erra o nome do Manuel Francisco do Nascimento, esse é o nome do Manduca da Praia, né? E a data da morte, entendeu? Então, apesar de haver um monumento, é importante que haja, entendeu? Em Brás de Pina, ali na estação do BRT, existe ainda muito desconhecimento. Eu vou até avisar a prefeitura. Manduca da Praia é principalmente um símbolo do quê? Da transição do que eu chamo de capoeira africana, a capoeira dos escravos, construída pelos escravos urbanos, principalmente oriundos de Luanda, Benguela e Congo, da África Centro-Ocidental, que combinaram tradições e produziram a capoeira. Tem muito que pesquisar ainda, tem muito material a ser levantado, né? E qual é essa transição? A transição de uma capoeira
de escravos e africanos, principalmente africanos de Angola e Congo, para uma capoeira de crioulos, que quer dizer brasileiros, homens livres. Então, apesar de toda a repressão brutal que a capoeira sofreu na primeira metade do século XIX, a capoeira é o crime mais reprimido na primeira metade do século XIX, ela se expande. Se expande não apenas racialmente, passa a abarcar pardos, mulatos, brancos e até mesmo indígenas, mas também passa a ter uma expansão internacional. Você passa a ter capoeiras imigrantes, franceses, portugueses, tem muitos portugueses, migrantes alemães, migrantes ingleses, migrantes americanos, tem negros americanos, escravos, que chegam ao Brasil durante a Guerra Civil Americana, que estão jogando capoeira no Rio de Janeiro. Entendeu? O Manduca simboliza isso, mas mais do que tudo, ele simboliza a entrada da capoeira na luta política do Brasil. Porque, além de capoeirista, além de vendedor de rua, com muita prosperidade, ele tinha uma banca de peixe na Praia do Peixe, que aliás é o local onde se vende peixe, no Rio de Janeiro antigo. Ele também era chefe político da freguesia de São José. Está escrito entre os eleitores. Quer dizer, é possível fazer uma história política de Manduca da Praia pela documentação eleitoral, porque ele era um dos eleitores. E olha que para ser eleitor no século XIX é muito complicado. Ele era pardo, filho de africanos, né? Ele era praticamente analfabeto, ele não era proprietário, oficialmente falando, entendeu? Não era branco. E mesmo assim, ele era eleitor. E não apenas eleitor da freguesia de São José. Ele dava as cartas na freguesia. Ele comandava eleitoralmente a freguesia. Logicamente, aliados à facção do Partido Conservador, né, que estava interessado em negociar com a população negra da cidade do Rio a questão da escravidão. Né? Muito da vida de Manduca da Praia ainda continua ignorado entre a lenda e a história. O Liberace trabalhou com besouro e ele percebeu realmente que ele tem dois besouros. O besouro da vida real, histórico, e aquele da lenda. Não é que a lenda é mentira, é invenção. Não, não é isso. A lenda ela é importante para a dimensão do personagem, para a construção do personagem. Mas o Manduca, do que eu pude ver, do pouco que eu pude ver, com a pesquisa do Joel do Ceará, entendeu? Grande pesquisador. Na verdade, muito do Manduca não é lenda, não. É a realidade. Ele era chefe de malta da freguesia de São José. Ele era Nagoa, em confronto com os Guaiamus da Candelária, entendeu? Ele era chefe político, ele negociava com a mais alta elite política da capital do país. Não é pouca coisa, é muita coisa. Ele era conhecido, inclusive, na literatura. Não há um trabalho, mas para mim ele simboliza exatamente o que eu chamo de capoeira crioula. Eu divido a capoeira em 4 fases. A primeira fase, a capoeira africana, escrava, que vai até 1850.
A segunda fase, a capoeira crioula, quando os africanos começam a morrer, já morriam, né? Mas começam a desaparecer e a escravidão brasileira se crioliza. Aliás, são esses crioulos que acabam com a escravidão. Não é Princesa Isabel, não. Quem acaba com a escravidão são os escravos crioulos brasileiros de São Paulo. Então, você tem uma capoeira crioula. Ela participa da política, da alta política. Se bem que a academia conhece isso, né? A universidade não fala. Só quem fala são poucos pesquisadores. Depois você tem o que eu chamo de capoeira malandra, da época da criminalização, que vai de 1890 a 1930, e nessa capoeira malandra é que se germina, é que nasce o que eu chamo a quarta fase, que nós estamos vivendo ainda, que é a capoeira dos grandes mestres, a partir de 30. Bimba primeiro, Pastinha depois, quer dizer, há uma interação. O Manduca da Praia simboliza essa capoeira crioula. Ele era vaidoso, andava bem vestido, andava de sapato. Isso pode parecer um detalhe, mas não é. Porque o escravo, por lei, tem que andar descalço. E muitos imigrantes andam descalços. Tem muito branco pobre português do Rio que não tem dinheiro nem para comprar sapato. E é branco e é livre. Então ele andava calçado, entendeu? E ele era mestre, ele era chato de Malta, né? Essa terminologia é feita pela polícia. A capoeira não está no campo da cultura ainda, a nível da elite letrada. Ela está no campo da onde? Do crime, entendeu? Então, muito da vida do Manduca ainda não foi revelado, mas os processos, crimes, são vários. Inclusive, não tem só o processo, tem também a documentação prisional. Porque toda vez que o indivíduo é processado criminalmente, ele é preso. Ao ser preso, ele é identificado na Casa de Detenção do Rio de Janeiro. Eu encontrei esse material. Esse material me deu 3 prêmios. O Prêmio Arquivo Municipal do Rio de Janeiro, o Prêmio Arquivo Estadual do Rio de Janeiro e o Prêmio Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. A documentação do presídio Frecaneca, que não existe mais. Ele foi demolido, mas a documentação está lá. Ela é muito rica, entendeu? Está online. Eu tirei esse material, como dizia o mestre Camisa, debaixo do pé do porco. Estava jogado. São 150 anos de documentação prisional. Então, possivelmente, o Manduca vai estar lá, mas não como capoeira. Por isso eu não encontrei ele. Eu levantei 3 mil indivíduos presos por capoeira, né? Então o Manduca permanece no mundo de sombra, mas na verdade o seu significado é mais amplo, não é individual. Ele simboliza a ascensão desse capoeira pardo, pardo claro, desse capoeira metade branco, metade negro, entendeu? Que se vê como cidadão, que quer ser respeitado, quer participar politicamente numa estrutura política como a atual, altamente concentradora, altamente elitista, altamente excludente, que o Império é excludente, mas a República também é. Aliás, está mais excludente hoje do que há 10 anos atrás. Entendeu? Então, é preciso entender as várias facetas do personagem e que ele representa. Mas os fatos são importantes. Eu acho que é mais importante dizer o seguinte: essa capoeira do Manduca da Praia, do Manuel Francisco do Nascimento, entendeu? Ela tem muito ainda a ser pesquisada. Muito ainda. Às vezes as pessoas veem o meu trabalho, o
trabalho da Mônica Beltrão, o trabalho do Joel, acha que está tudo regular. Não está. Então tem muito material. Então, acho que o capoeirista hoje, ele tem dois desafios. De um lado, o desafio da roda, que é o cotidiano, que é importantíssimo, mas é o mais importante. Mas o outro lado também é o conhecimento da memória, é a preservação da memória. Porque, na verdade, a universidade, muitas vezes, pouco ou nada contribui para esse debate. Infelizmente, entendeu? Estamos rompendo barreiras. Eu, o Liberac e o Camisa de uma outra dimensão, a gente atravessou muito bloqueio, entendeu? Então, eu acho que a presença de vocês é fundamental, mas o trabalho é coletivo. O trabalho não é individual, não é o Eugênio, né? É a comunidade de pesquisadores. É o interesse que os próprios alunos têm de, além de estudar a roda, o jogo, que é o mais importante, também estudar a história. Até porque o capoeirista, ele, além do jogador, ele é professor também. Então, os alunos têm que aprender sobre essa história. Que tem, inclusive, no Ceará. Existe uma história da capoeira cearense, que o Joel está desvendando. Entendeu? Há muito tempo. Tem um trabalho extraordinário. Quero que ele fale com vocês aqui num outro dia. Né? Porque essa comunidade de pesquisadores é muito solidária, é muito unida. Não tem competição, saber quem é melhor que quem. Não existe isso. É uma bobagem. Tem espaço para todo mundo. Então é importante que os alunos, os jovens, os capoeiristas, os mestres, também queiram escrever, queiram pesquisar, porque tem muito material para ser levantado. Eu vou fazer um livro. Essa conferência de vocês aqui é interessante. Eu estava meio adormecido, porque, infelizmente, a universidade só cria problema para a gente. A federal, né? Ela, em vez de ajudar, ela atrapalha, ela só cria dificuldade. Entendeu? A Universidade Federal, ela gosta de criar dificuldade. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estava parado. Agora eu estou interessado em retomar esse trabalho de 30 anos atrás. Né? Eu próprio fiquei surpreendido em descobrir uma comunidade capoeirista que lê. E não lê pouco, não. Lê muito. Isso há 30 anos atrás. Então, eventos como esse do Abadá são fundamentais para a gente poder formar novos pesquisadores. Né? Novos pesquisadores. Até para substituir aqueles que, infelizmente, desapareceram muito valiosos, insubstituíveis, na verdade. Né? Como Fred e Jair. Insubstituíveis. Não tem como, sabe? Mas é inevitável. Então é importante que haja essa dimensão, que hoje em dia, graças a Deus, as facilidades de pesquisa são muito maiores do que era na minha época. Entendeu? Então, eu acho que eu queria saber se já deu o meu tempo para poder falar, mas eu quero também conversar com vocês, para a gente bater um papo, porque o mais importante não é tanto eu ou qualquer um poder falar, mas o mais importante é interagir. Interagir, ouvir vocês e retornar, e fazer esse feedback. Na verdade, o processo do conhecimento, ele é um processo, não é de um lado só. Ele é uma interação, é uma corrente contínua que vai e volta. Entendeu? A comunidade capoeirista é muito rica, tem muito conhecimento, e o nosso trabalho é apoiar essa comunidade, entendeu? E ter mais eventos como esse.